Alô, Loite! Seja bem-vindo ao canal Fanny Rafa. Hoje a Fanny não está aqui presente, ela está ali atrás da câmera. Hoje eu vim aqui contar para vocês, né, como é que foi a minha entrevista, documentos necessários que eu enviei para a empresa e tudo mais, porque vocês me pedem muito no nosso Instagram. E se você ainda não segue a gente, segue lá, @FannyRafa. Se inscreve também no canal se você ainda não é inscrito. E se você não conhece a gente, somos o casal Fanny Rafa, ambos engenheiros que moramos e trabalhamos aqui na Alemanha. Atualmente estamos em Hamburgo, mas se quiser saber mais sobre a nossa história, assiste os vídeos mais antigos aí. E é isso, bora lá! Bom, galera, então acho importante começar do começo, né? Eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi minha saga na busca de vagas aí. Primeiramente, os sites que eu utilizei e tudo mais, que é uma dúvida que vocês têm bastante, né? Sobre como se candidatar a vagas aqui na Alemanha. Bom, vamos lá. Pra quem me conhece aí há um tempo, sabe que não foi fácil essa época de corona e quarentena. Eu saí do meu trabalho, que a gente morava em Wolfsburg. E eu perdi meu emprego lá e tudo mais. E a Stephanie conseguiu um emprego em Hamburgo, a gente mudou pra cá desde maio de 2020. E desde então eu busquei muitas vagas mesmo. E o site que eu mais utilizei, no geral, foi o LinkedIn, galera. Ainda mesmo assim, muitos alemães não usando o LinkedIn, ainda é a principal, acho que, fonte de vagas. Existem outros sites também, como o Indeed, Stepstone, e muita gente me comentou também sobre o Xing, que é praticamente o LinkedIn aqui da Alemanha. Eu fiz um perfil no Xing, tá? Em alemão. Outra pergunta que vocês me fazem bastante é se mantém o LinkedIn em inglês ou em alemão e tudo mais. Acho que depende da sua área e tudo mais, mas no meu caso eu recomendo, sim, na minha área eu recomendo deixar em inglês, porque você acaba abrangindo muito mais áreas, assim, por mais que você tenha um nível de alemão bom, acho que é legal você deixar em inglês, pelo LinkedIn ser uma plataforma mais global. O Xing, eu deixei todo em alemão, eu recebi alguns convites de amizade e tudo mais, tem bastante recrutadores lá também, porém eu não tive nenhuma experiência positiva e nem negativa, assim, foi meio que mais uma rede para eu tomar conta ali e checar publicações de vagas. E eu cheguei à conclusão também que todas as vagas praticamente que estavam no Xing estavam no LinkedIn, então meio que acabei focando, eu olhava os dois por segurança, mas o meu foco principal foi o LinkedIn. Então tá, Rafa, olhei aqui as vagas no LinkedIn, encontrei umas vagas que... Galera, às vezes você não precisa ter 100% do que pede na vaga, você tem, sei lá, 80%, manda, por via das dúvidas, sabe? Às vezes aquele 20% que falta, não, dá pra gente te dar um treinamento, alguma coisa aqui, entendeu? Não é tão crucial. Claro que, por exemplo, se pede alemão fluente, é exigido pra vaga, e você tem um alemão, sei lá, A1, você não vai se candidatar. Rafa, o que eu preciso pra me candidatar? A diferença do Brasil, galera, é que a gente, normalmente no Brasil, eu não sei como tá agora, mas eu me lembro que era apenas o currículo e certificados, por exemplo, se você tem algum certificado de língua. Mas enfim, aqui na Alemanha, além disso, o que é levado muito em conta são também os Zeugnis, que são certificados das suas outras empresas. Então, por exemplo, você nunca trabalhou na Alemanha, mas você está na sua empresa no Brasil e vai vir para uma vaga aqui e sair da sua empresa, tenta pedir uma carta de recomendação em inglês que seja para sua empresa, porque vai contar na sua busca aqui. E porque aqui na Alemanha, quando você sai da empresa, a empresa tem a obrigação de te dar uma carta de recomendação, contando o que você fez, as suas atividades e tudo mais. Então, isso conta muito. Além das cartas de recomendação das empresas, você também tem que obrigatoriamente mandar o Lebenslauf, que é o seu currículo, e também a Anschreiben, que é uma carta motivacional, uma carta de motivação, carta de apresentação, que seja, que é uma carta contando um pouco sobre você, assim, fora do que está no currículo, né, sobre a sua trajetória, como você veio parar na Alemanha, ou então por que você quer vir para a Alemanha e por que você quer trabalhar para aquela empresa e para aquela vaga. Então isso já fica um pouco subjetivo, assim, que você tem que fazer uma carta para cada empresa, sim. Claro que você tendo um template ali meio que geral para todas as vagas é válido e você vai apenas adaptando de acordo com a vaga algumas coisas. Eu acho que é o mais fácil, não o mais fácil, é o mais prático de se fazer. Inclusive eu tive a ajuda de 2 amigos que falam super bem alemão, inclusive um deles é alemão e ela é brasileira, mas fala alemão super bem também. Eles me ajudaram a revisar a minha carta de apresentação e o meu currículo,
Porque às vezes a gente não que cometemos erros assim gramaticais e tal de escrita, porque na internet a gente encontra de tudo, mas os termos corretos, sabe? Às vezes esse termo não é tão profissional ou tão bom quanto aquele, então é importante se você tiver a ajuda de alguém, se não, pode mandar que mesmo assim eu fiz algumas entrevistas antes disso e não é somente isso que vai ser o fator decisivo para que você consiga a vaga. Outra coisa que eu mandei também foi o meu diploma da faculdade traduzido. Rafa, você fez a validação do seu diploma? Que isso me perguntam para mim, para Stephanie, praticamente todos os dias. Não, a gente não fez a validação do nosso diploma aqui, o reconhecimento, né? Nós não assinamos projetos como engenheiro e tudo mais, então assim, se você tiver tempo, disponibilidade para fazer isso, faça, porque vai ser muito mais fácil uma empresa falar, ver a equivalência do seu diploma aqui e os cursos que você fez e tudo mais, do que não. Então, assim, torna a sua busca um pouco mais difícil. Mas no nosso caso a gente não fez e é isso. E agora, dando sequência aí na lógica, né? Rafa, mandei os documentos e tal. Inclusive, galera, muito importante você fazer uma busca mais ou menos da média salarial, porque normalmente as vagas não falam o salário e eles te pedem uma expectativa salarial, né? Então você tem que ter esse número assim meio que de pronto. Então assim, é importante que você tenha esse número bruto por ano, isso é super comum. Enfim, foi chamado para entrevista, eu vou contar aqui como é que foi a minha entrevista, claro que isso varia muito, principalmente de vagas, se a vaga é técnica, como é que é e tudo mais. Então assim, galera, eu recebi um e-mail da pessoa pedindo para eu ligar para marcar uma data. Normalmente eles já te mandam uma data e falam, essa data cabe a você, você pode vir, caso contrário me mande uma contraproposta de horário e tudo mais. Nessa vaga específica que eu consegui agora, eu liguei, marquei um horário com um RH, mas a entrevista foi direto com o gerente, não tinha uma etapa com RH preliminar, assim, que acho que eles já eliminariam algumas pessoas. Foi diretamente com o gerente e com o líder do time que eu iria trabalhar. Então foram 2 pessoas ao mesmo tempo ali na entrevista, já aumentou um pouquinho a pressão, que você chega lá 2 caras super sérios te esperando, e foi, quem sabe aí, eu trabalhava em inglês antes, então essa é a minha primeira vez trabalhando em alemão, então eu já cheguei meio assim e tal. No meu currículo tá bem claro que o meu alemão não é fluente, ele é intermediário para avançado, agora vamos se dizer assim. Começamos a entrevista, tudo mais, eles se apresentaram, eles falam bastante da empresa e falam bastante de si mesmo, assim, na entrevista, a diferença que eu percebo do Brasil, pelo que eu me lembro. E aí eles começam a perguntar de você, né? Pedem para você se apresentar, e você conta de onde você veio, tudo mais. É bom você deixar claro que por que você está na Alemanha ou por que você quer vir para a Alemanha, né? Deixar claro que você tem convicção nas suas decisões e que é isso que você quer. Porque deixar nosso país não é fácil e eles também ficam super surpresos, né? Nossa, por que você saiu do Brasil para vir para a Alemanha? E é nessa hora que a gente não pode falar, é por causa que o Brasil é uma merda, ou que, sei lá, não que eu ache isso, mas eu sei que tem muita gente que imagina, que pensa assim, fala que o Brasil é uma merda e que a política não sei o quê. Eu acho que nessa hora a gente tem que ser bem racional e usar argumentos bons. Eles perguntaram se eu já falava alemão no Brasil, né? Eu falei que não, comecei aqui do zero, que eu estudei alemão sozinho, sempre. Eu fiz 1 mês de curso e aí veio o lockdown e cancelaram meu curso. Fiz 1 mês de professora particular e só, sabe? Eu sempre estudei sozinho e isso acho que contou pontos pra mim, porque eles ficaram bem surpresos. Eles falaram, nossa, isso é incrível, eu não acredito. E assim, não que o meu alemão seja bom, mas eu ganhei pontos por isso, acredito eu. Mas enfim, fiz a entrevista e começaram a perguntar de parte técnica e eu sempre trabalhei em inglês, então muitas vezes eu tinha dificuldade na parte técnica e explicar em alemão alguns pontos. E nessa hora é importante você não travar e falar, não consigo. Nessa hora eu falei, desculpa, eu sempre trabalhei em inglês, essa parte técnica aqui, alguns termos técnicos eu vou mudar para o inglês. Eles, não, tudo bem. Mudei para o inglês, então assim, é bom também que eles conseguem perceber a sua flexibilidade, a sua, como é que eu posso dizer, seu jogo de cintura, assim, de se expressar e trocar de idioma quando necessário e não travar, eu acho que é o mais importante, apesar de todo o nervosismo. E falei na parte técnica, e é importante, galera, nunca minta no currículo, isso é meio óbvio, mas é bom falar, inclusive a parte técnica, o que você fez, o que você não fez, os softwares que você usa, se você tem um conhecimento avançado ou não, porque o software principal que eu trabalho hoje em dia, eu botei que minha experiência era super boa, trabalho há muito tempo, há mais de 5 anos com esse software, o cara falou,
Beleza, vamos ali no meu computador agora fazer um teste. Então, assim, eu não tava esperando por isso, falei, vamos lá. Fiz o teste ali e tal, na hora, tudo mais, e beleza. E aí, geralmente, eles falam, ó, nesse caso, ele me falou quantas pessoas ainda tinham pra vaga, eu acho que tinham 4 pessoas, se eu não me engano, e falou, a gente entra em contato com você num prazo de 2 semanas pra te dar um feedback. A questão, galera, é que às vezes esse feedback demora, ou até às vezes ele não vem. Isso é triste, assim, quando vem, às vezes é um e-mail, você percebe que é um e-mail meio automático, assim, e tudo mais. Laida. Quando começa com Laida, você já, que é infelizmente alemão, você já sabe que não passou. Eu acho importante também, só ressaltando um ponto aí dos nãos que eu recebi, você montar um dashboard, algum Excel, alguma coisa, o meu tá aí na tela, que você tenha uma noção de todas as vagas que você candidatou e as empresas, porque tinha muitas empresas que abriam a mesma vaga depois, que eu me candidatei, sei lá, 2 vezes, já recebi 2 nãos, eu não vou me candidatar de novo, sabe? Nem fui chamado para entrevista, esse é o caso, muitas vezes você nem é chamado para entrevista. Mas enfim, esperei o feedback da vaga e não veio, 2 semanas não veio, mas o gerente, ele falou, ó, toma um cartão meu, me deu um cartão pessoal dele, falou, qualquer dúvida me liga, manda e-mail. Eu achei que ligar seria um pouco invasivo, então depois de 10 dias, eu mandei um e-mail falando que eu estava muito animado pela vaga, que eu adorei conhecer a empresa, me motivou muito mais a querer trabalhar lá e tudo mais, e se tinha algum posicionamento já sobre aquela vaga que eu me candidatei. Eu mandei esse e-mail numa sexta-feira, se eu não me engano. Na segunda-feira, 9 da manhã, meu celular tocou e era o gerente. E ele falou que, infelizmente, eu não tinha passado para aquela vaga, que tinha uma pessoa com mais experiência para aquele cliente, porque eu trabalho com desenvolvimento de peças automotivas e era para uma montadora em específico, né? Eu não tinha experiência, ele falou, não passou, mas a gente tá abrindo uma vaga para um cliente que você tem muita experiência e seria legal se você viesse aqui fazer outra entrevista comigo e com o líder desse time que ainda não te conhece, você topa? É um funcionário nosso, uma funcionária, na verdade, ela vai se aposentar e vai abrir uma vaga e eu acho que seria legal você conhecer o líder desse time. Falei, perfeito. Até fui lá, topei, marquei, procurei na internet se a vaga estava aberta, a vaga não estava aberta, falei, então parece que sou só eu na vaga, vamos ver. No dia da entrevista eu tava me arrumando aqui, ia almoçar para sair pra entrevista, meu celular toca e é o gerente cancelando a entrevista porque estamos em tempos de pandemia e essa entrevista seria pessoalmente. Porém, o líder do time que eu ia conhecer e tudo mais tava doente e achou melhor não ir. Desliguei muito desanimado que eu falei, o cara já me colocou na geladeira, certeza que não vai rolar. Uns 4 dias depois ele me mandou um e-mail com um novo horário de agendamento de entrevista e tudo mais, aí eu aceitei. E dessa vez rolou a entrevista. E fiz a entrevista. O gerente, né, que eu já conhecia da primeira entrevista, falou, Você pode sair da sala um momento pra gente conversar? eu achei estranho, aquilo nunca tinha acontecido comigo. Falei, tudo bem, saí da sala e tal. Lembro que um mostruário lá de peças e tal. Ele falou, Dá uma olhadinha lá nas peças que a gente faz e tudo mais e daqui a pouco eu te chamo. eu falei, beleza. Saí, olhei lá as peças, aí deu uns 10 minutos, até demorou, ele me chamou de volta. E aí na hora que eu entrei, eles ficaram um jogando pro outro assim. Fala você. Não, fala você. Não, fala você. Aí nessa hora eu falei, ai meu Deus, será que eles estão com medo de me dar um não já? Ou será que eu passei? Porque eles vão me dar a resposta agora, sabe? Tipo, percebi pela atitude deles. E acontece que aí ele me falou, A gente tá muito feliz em comunicar pra você que a gente quer te fazer uma proposta pra trabalhar aqui. Se você aceitar, vai ser muito bem-vindo. não sei o que, me falou. E nessa hora, assim, eu falei, a ficha não cai, sabe? Eu fiquei, meu Deus e tal. E aí eu, muito obrigado, eu não tenho nem palavras pra descrever, eu vou dar o meu melhor. E é isso, eu vim pra casa e aí recebi a proposta de salário e tudo mais, e aí você assina se você concordar ou não. Enfim, eu saí de lá meio sem entender se eu tinha passado ou não, porque eles me falaram e eu falei, mas será que eu passei? Aí não chegava o contrato de trabalho aqui em casa, eu falava, Stephanie, você entendeu certo? Você passou? Eu falei, acho que passei, mano, é possível, o cara me deu parabéns. Ele até falou que gostaria de dar as mãos, né, porque eu comecei a trabalhar lá, mas não podia por causa do Covid e tudo mais. Não é possível. Mas enfim, o contrato chegou, eu tô trabalhando lá. Se vocês quiserem que eu conte como é meu dia a dia, comenta aí. E é basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje, galera. Não se esquece de deixar o seu like e comenta aí o que você achou desse vídeo. Se você quiser acrescentar algo de como foi a sua experiência ou tiver mais alguma dúvida, aproveite esse momento e comenta aí também. Das Rádio Tufo Reuter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.